A maioria dos elevadores que você vê é apenas isso, não há nada de anormal neles. Mas alguns são mais do que aparentam. Se você abrir um compartimento secreto escondido abaixo dos botões, descobrirá que existem mais alguns níveis abaixo dos que são exibidos com destaque. Eles não o levam para o porão, não. Eles o levam a um lugar muito, muito pior. Pat, meu mentor, e eu percebemos que tínhamos apenas uma opção, depois que quase todos os nossos companheiros foram mortos pelos reparadores de elevadores possuídos do inferno. Percebemos que tínhamos de encarar o problema de frente. Tínhamos que descer e falar com o próprio homem, cara a cara. Mas não conseguiríamos fazer isso sozinhos, precisaríamos de ajuda. Foi aí que Michael entrou em cena. Ele era um guerreiro e tinha um pouco de influência lá embaixo. Sem sua ajuda, não conseguiríamos dar nem 2 passos no território do Prince of Lies. Isso significava que precisaríamos fazer uma missão de recrutamento primeiro. Sabíamos que Michael gostava de ir a um lugar, a cafeteria em ruínas na esquina da rua 23 com a 4. Eles tinham os melhores bolinhos fritos de maçã da cidade, e ele adorava esses bolinhos, especialmente quando eram recém-assados e saíam quentes do forno. Ele só aparecia tarde da noite, às vezes só depois das 4 da manhã. E não era todo dia, às vezes apenas 1 ou 2 vezes por ano. Mas era a nossa única chance. Durante meses, alternamos, Pat ia em uma noite e eu na outra. As estações mudaram e 2019 se transformou em 2020. A pandemia chegou e fechou o local por um tempo, permitindo que tentássemos recuperar o sono por um tempo, mas depois voltou a abrir. Voltávamos noite após noite. Geralmente apenas um de nós, às vezes os 2. Uma demonstração de solidariedade em nossa longa vigilância. Embora sempre houvesse a possibilidade de Lúcifer enviar alguém para nos eliminar, tínhamos a sensação de que ele não o faria. O homem lá de cima não aceitaria de bom grado uma aniquilação completa. A guerra era uma coisa, a obliteração era outra. Mas depois de todo esse tempo, finalmente, no outro dia, ele chegou. Michael. Por acaso, foi em uma noite em que nós 2 estávamos lá, e Pat acabou de se levantar para ir embora e me deixar sozinha pelo resto do tempo. Michael tirou o capuz ao entrar e, ao fazê-lo, folhas mortas caíram de sua jaqueta, caindo no piso de linóleo. Elas rangeram sob seus pés quando ele se aproximou de nós, vindo imediatamente em nossa direção. Seus olhos azuis como gelo se encontraram com os meus quando ele se aproximou, sem expressão no rosto, sem surpresa ou felicidade ao nos ver. Ele era alto, com longos cabelos pretos que caíam até os ombros, combinando com a cor e o formato de seu sobretudo preto. Ele tinha um maxilar quadrado e uma sombra permanente às 5 horas, e bolsas sob os olhos indicavam tanto a idade quanto a falta de descanso. Olá, Michael, eu disse. Estávamos esperando por você. Esperávamos falar com você. Eu sei. Tenho estado ocupado. Ele foi até a caixa registradora e nós o seguimos. Você quer uma maçã frita? Perguntou ele. Elas são excelentes aqui. Não, estou bem, disse Pat. Eu quero um. E uma xícara de café fresco, Dolores. Sentamos em uma cabine e esperamos que ela trouxesse nossos donuts e xícaras de café fresco. Não demorou muito, pois éramos os únicos clientes. Ela despejou o líquido espesso, preto e fumegante em minha caneca. Eu havia percebido que aquilo era como dinamite. Além de mantê-lo acordado, era também um poderoso laxante, rivalizando em potência com uma preparação para a colostomia. Meu cólon sempre ficava limpinho depois de uma noite esperando ali, tomando o líquido. Você já sabe no que precisamos de sua ajuda? Você sempre parece prever o que eu vou dizer antes de eu dizer, então é melhor eu assumir que esse é o caso aqui e não perder meu tempo explicando. Certo. Correto. Lúcifer abriu vários novos portais de elevador para o submundo. É isso que você veio me dizer. Você deseja viajar comigo ao seu lado para falar com ele, para que possa sobreviver às negociações e ter alguma forma de vantagem. Ele acertou em cheio, como sempre. Então, você vai fazer isso. Isso exigirá algum trabalho braçal, mas acredito que podemos fazer isso acontecer. Trabalho braçal, de nossa parte?
O que exatamente estaremos fazendo? Teremos que usar a grande escada rolante para descer. Isso significa usar sua chave. Essa coisa está fora de serviço há anos. Quem sabe se ainda funciona? Ele funciona. A grande fera dentro dele ainda vive. É nossa única contingência. A única maneira de chegar lá embaixo sem que eles saibam. Os bolinhos de maçã estavam tentadoramente sobre a mesa, ainda fumegando com o calor do forno. Michael pegou a sua e começou a devorá-la. Depois, ele diminuiu o ritmo, parecendo lembrar a si mesmo de saborear. Esperei que os meus esfriassem um pouco. Eu havia comido muitas dessas malditas coisas recentemente e estava um pouco preocupado com meu próximo exame de colesterol, mas elas ainda eram deliciosas demais para deixar passar quando estavam frescas. Você tem um acordo, disse Pat, sem me perguntar. Imediatamente virei a cabeça para olhar para ele, com os olhos arregalados e com medo. Achei que ele diria, claro que não. Pat, vamos lá, cara. Você sabe o que eu penso sobre escadas rolantes. Ele me olhou com as sobrancelhas levantadas, como se não soubesse de nada disso. Não foi apenas aquele incidente que compartilhei com vocês na regra número 1, nunca ande de escada rolante. Houve outros casos também que me fizeram querer evitar essas malditas coisas. Uma ocasião em particular me vem à mente. Ok, é hora de contar uma história rápida. Há alguns anos, eu estava fazendo um trabalho de manutenção em uma das feras gigantes e alguém, não vou citar nomes, mas era um estagiário, decidiu ligar a energia sem me avisar antes. E enquanto minhas mãos ainda estavam dentro da boca da maldita coisa, terminando alguns ajustes de última hora. Os gigantescos dentes de aço untados com graxa sugaram minhas mãos e eu gritei, como gritei. Observei enquanto ele puxava meus dedos, esmagando-os e mordendo-os com o incrível peso do maquinário. Ele terminou com meus dedos e começou a puxar a carne de minhas mãos, primeiro os nós dos dedos e depois as palmas, enquanto meu medo aumentava cada vez mais. Tudo o que eu conseguia imaginar era o avanço constante do meu corpo em direção à boca de aço. Minhas mãos estavam quase totalmente dentro, depois seriam meus antebraços, depois meus braços e depois o resto de mim. Minha cabeça seria comprimida e consumida pelas engrenagens até que meu crânio estourasse e rachasse com a pressão delas. Minhas mãos estavam completamente esmagadas e mutiladas, e eu estava instintivamente me afastando, tentando salvar o resto do meu corpo de ser devorado também. Senti minhas mãos se soltarem dos pulsos, a cartilagem se rasgando e os ossos estalando devido ao peso incrível do maquinário. Eu estava gritando para que ele desligasse, mas o estagiário provavelmente estava congelado de medo, pois esperou alguns segundos antes de finalmente apertar o botão de parada de emergência. Quando me tiraram de lá, minhas mãos estavam penduradas por 2 pedaços de carne solta e fibrosa, como elásticos. Eu podia ver os pedaços de osso, brancos como a neve, mas, em sua maior parte, apenas uma grande quantidade de sangue vermelho vivo, escurecendo à medida que ficava parado, coagulando. Quando olhei para os restos do que haviam sido minhas mãos, ainda presas no maquinário, com os antebraços cortados e cuspindo sangue em rajadas metódicas, desmaiei.